Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Os apóstolos têm alguma credibilidade? Nós cristãos sabemos que sim. Nós evangelistas, teólogos, toda a comunidade cristã sabe que as cartas e as epístolas escritas por Paulo, Pedro, Tiago, João têm a essência da fé cristã, da obra redentora de Jesus, e que tudo que está escrito ali é verdade absoluta. Por que é verdade absoluta? Porque eles discerniram ou lhes foi revelado? Lhes foi revelado diretamente por Jesus. Isso é fácil de nós constatarmos. Nós já fizemos um vídeo mostrando que Jesus falava às multidões e falava também aos seus discípulos em secreto. No livro no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: o que vocês vão ouvir aqui, à meia luz, vocês mais tarde vão pregar à luz do dia, se for preciso, em cima dos telhados, em cima dos eirados. Então Jesus falou às multidões e falou de maneira confinada, de maneira restrita, particular, aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Isso também é verdade no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 11, em que Jesus, após pregar às multidões, desce o monte e os discípulos perguntam: Jesus, por que tu pregas em parábolas a eles e a nós tu falas em particular? Jesus afirma: porque a eles não é dado conhecer, mas a vocês sim. A vocês é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Então, Jesus escolheu e capacitou homens, porque com esses homens ele poderia passar todas as nuances da sua obra redentora e ela seria preservada através dos séculos, através dos milênios. Enquanto a multidão lê, ouve, comenta, não crê, ou mesmo deturpa, ou mesmo inverte o sentido real de muitas coisas que Jesus disse. Então, os apóstolos têm sim credibilidade, e nós vamos ver algumas passagens bíblicas mostrando que todos esses apóstolos foram capacitados por Jesus, foram prestigiados por Jesus. A primeira passagem que eu tenho aqui, que eu escolhi, é do apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todo o cristianismo. Na sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8. O que Paulo afirma aos Coríntios? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas. E apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda sobrevive, porém alguns já dormem, alguns já se foram. Depois disso foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como que um nascido fora do tempo, como que um apóstolo fora de época, como que um abortivo. Então, o apóstolo Paulo diz: Jesus apareceu a mim, confinou a mim, apareceu a Pedro, a Cefas, apareceu a Tiago,
apareceu a todos os apóstolos. Esteve com eles, conviveu com eles e pregou a verdade da sua obra redentora. Então, quem disser que Paulo está mentindo, está chamando Jesus e Paulo de, no caso, mentiroso. E não existe essa obra redentora. A segunda passagem está no livro de Atos. Livro de Atos, nós vamos encontrar várias passagens em que a credibilidade dos apóstolos é constatada e é de conhecimento universal. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2. O que o evangelista Lucas afirma? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e começou a ensinar. Jesus disse, mas também Jesus exerceu. O mestre e aí também o soberano. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, vamos repetir, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, os apóstolos receberam a devida capacitação por Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Outra passagem está no versículo seguinte, Atos capítulo 1, versículo 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, se apresentou ressurreto, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, os apóstolos ouviram, então tudo que consta em Mateus, Marcos, Lucas, João, o que não consta lá, não consta nas cartas e epístolas, consta nas cartas e nas epístolas, porque os apóstolos foram escolhidos e capacitados por Jesus, como nós estamos vendo aqui. Então, todo aquele que questionar os apóstolos está questionando o cristianismo, Jesus como didata, Jesus como soberano e os apóstolos como escolhidos por Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, agora nós vamos ver a eleição de Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15, 16 e 17, em que Jesus chama um homem chamado Ananias e manda procurar Paulo. Vamos ler o texto. Mas o Senhor lhe disse a esse homem chamado Ananias, vai, porque este Saulo, é para mim um instrumento escolhido por Jesus, para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei a esse Saulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, como vai ser difícil e séria a sua missão de levar a minha obra redentora, a minha doutrina, a doutrina do Filho de Deus. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, o caminho de Damasco, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o mesmo Jesus que te apareceu, que te escolheu, pediu que eu viesse para que tu recuperasses a visão e ficasses cheio do Espírito Santo. Com qual finalidade? Pregar a obra redentora de Jesus. Representar Jesus
todo o seu conhecimento, toda a sua obra redentora, todo o Evangelho, aos judeus, aos reis, aos gentios, a todo mundo, enfim, como é feito hoje também. Então, Atos 9, capítulo 9, versículo 15, nós temos a escolha e a capacitação de Paulo pela vontade de Jesus e pela vontade do Espírito Santo de Deus. Também em outro capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 31, afirma: e Jesus foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Então, Jesus deixou homens capacitados como testemunhas dele, do que ele fez, do que ele disse, do que ele ensinou perante o povo. Não está nos evangelhos, porque os evangelhos têm uma finalidade, cada um tem a sua finalidade. Ao apresentar Jesus, Mateus apresenta aos judeus, João apresenta um Jesus mais contra o movimento gnóstico, Marcos apresenta aos romanos. Então, há diferenças nos evangelhos, porque eles são direcionados a um público específico, cada um a um público específico. Agora, Paulo também teve visões e teve a presença do próprio Jesus, encorajando e capacitando Paulo em suas viagens missionárias. Temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos também, agora no capítulo 18, versículos 9, 10 e 11. O que diz o texto? Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Paulo, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Eu, Paulo, Jesus, estou contigo, Paulo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Tenho muita gente minha, muita gente convertida, muita gente conhecedora de quem eu sou, e eles vão dar guarita à tua palavra e à tua pessoa. E ali permaneceu Saulo 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, escolhido por Jesus, capacitado por Jesus, incentivado por Jesus e pelo Espírito Santo. Não há como contestar e criar doutrina particular baseada em um pressuposto descrédito de Paulo e dos demais apóstolos. Quem faz isso está cometendo blasfêmia, não apenas heresia, como também blasfêmia. Geralmente por medo ou por inimizade à obra redentora de Jesus. Eis aqui a prova da capacitação desses apóstolos. Também no livro de Atos, agora no capítulo 23, versículo 11, diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, coragem, Paulo, pois pelo mesmo modo pelo qual deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Paulo, o mesmo testemunho que destes da minha palavra e da minha obra redentora em Jerusalém, farás também agora em Roma. Uma situação mais complicada para Paulo, né? E para nós terminarmos, o evangelista Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 33 e 34, afirma: e na mesma hora
levantando-se, voltaram para Jerusalém. Foi aquele episódio após o aparecimento de Jesus aos discípulos no caminho de Emaús. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então nós temos aqui passagens bíblicas, passagem do Evangelho de Lucas, do livro de Atos, afirmativa de Paulo, de que os apóstolos têm sim credibilidade, eleição, e quem deles duvidar está duvidando da obra redentora de Jesus. Em outro vídeo nós citamos que Jesus já fez isso, não às multidões, mas a um povo seu, eleito, seleto, escolhido por ele, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27, e no mesmo Evangelho, no capítulo 13, versículo 11, quando Jesus diz que vocês é que foram escolhidos por mim. Se for preciso, vão pregar o que eu estou ensinando em cima dos telhados, porque a vós é dado conhecer e depois disseminar, não a multidão, que vê tudo, ouve tudo, geralmente não entende nada e mesmo corrompe a minha palavra. Então nós temos aqui esse vídeo como uma contribuição à credibilidade dos apóstolos. Se você no seu evangelismo, se você na sua pregação disser que os apóstolos dizem alguma coisa que Jesus não disse e vice-versa, temos aqui a prova bíblica, escriturística, incontestável, insofismável, de que todos os apóstolos estão pregando a verdade, ensinada por Jesus, porque por esse Jesus eles foram escolhidos e também capacitados. Há outros textos também, mas esses daqui são os principais para o vídeo não ficar muito longo. Que Deus abençoe nessa verdade para você que é mestre, evangelista, teólogo, você tenha essas passagens como referência da credibilidade dos apóstolos na fé e na obra redentora de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.